Olá! A maioria de nós vive com a ilusão de controle, não é mesmo? Planejamos as nossas carreiras, as nossas vidas, planejamos o nosso futuro, mas o que acontece quando o sistema entra em colapso? Quando as coisas não saem como planejamos? Abacuque foi um profeta que viu o seu mundo ser virado do avesso. Ele começa o seu livro questionando o silêncio de Deus diante da injustiça e termina cantando no meio das ruínas. Como que ele fez essa jornada do vale da dúvida para as alturas da fé? Qual será o segredo de Abacuque? Abacuque ele transforma o medo em adoração. A fé cristã não é uma fuga da realidade, mas é uma imersão nela. Abacuque não ignora a Babilônia, ele a encara, mas ele faz algo, ele muda o seu foco. No versículo 2 do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, ele fala, ouvi falar da tua fama. Abacuque para de olhar para os jornais da época, para as notícias e se volta para as escrituras sagradas. Ele faz uma retrospectiva teológica, ele olha para o Êxodo, ele olha para o Monte Parã, para a libertação do Egito. Abacuque entende que o Deus que fendeu o Mar Vermelho é o mesmo que está no controle das nações agora. A história ela não é um acaso de eventos aleatórios, mas é o palco da glória de Deus. E se a gente observar, nós vamos ver que o livro de Abacuque começa em um vale e termina no alto da montanha. O profeta ele vai do desespero à esperança, do temor à fé. Essa mudança interior foi fruto de uma volta às Escrituras e uma passeada pela história para relembrar quem Deus é e quais são os seus gloriosos feitos. O povo que conhece a Deus é forte. O conhecimento de Deus e das suas obras é o maior antídoto contra o desespero. No versículo 2 desse capítulo 3, Abacuque ele faz uma petição ousada para Deus. Ele diz o seguinte, ele fala, olha, em tua ira, lembra-te da misericórdia. E é certo que nós não podemos entender o amor de Deus se não entendemos a sua ira. A ira de Deus, ela não é um acesso de raiva, mas é a sua oposição santa e justa contra o mal que destrói a sua criação. Abacuque aceita que Judá precisa de disciplina. Ele não pede para Deus ser conivente com o pecado, mas pede por avivamento. E o que é avivamento? Avivamento não é barulho ou emocionalismo, mas avivamento é Deus fazer-se conhecido em nosso tempo. Avivamento é a presença de Deus se tornando tão real que o pecado se torna insuportável e a graça se torna irresistível. Neste capítulo do livro de Abacuque, ele glorifica a Deus por quem ele é, glorifica a Deus por seus atos na criação e pela sua sustentação nos tempos de adversidade. Ele está falando da obra de Deus, ele está falando dos caminhos de Deus e ele está afirmando a vontade de Deus, porque ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, ele viu-se tremendo de medo e ao olhar ao seu redor, ele viu todo o sistema prestes a se desintegrar. Mas quando, pela fé, ele olhou para o alto, ele viu Deus e todos os seus medos se foram. Andar pela fé significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus e não na fraqueza humana. O livro de Abacuque ele termina com uma manifestação gloriosa que faz brotar uma confiança inabalável, porque ele diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Confiança tamanha que gera alegria, alegria que não depende da circunstância nenhuma. E Deus se torna então uma fortaleza, Ele se torna o seu alto refúgio, Ele se torna a sua torre de livramento. E quando isso acontece, Romanos 8 se torna uma verdade nas nossas vidas.
E nada, nem ninguém pode nos arrancar dos braços de Jesus. Nenhuma pessoa ou circunstância pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando a gente olha para essa história, a gente vê que a fé, ela emerge da dúvida e ela se ancora em Deus, Deus que é a rocha que nunca se abala. Abacuque, ele destrona o ídolo da prosperidade, ele descobre que Deus não é um meio para um fim, Deus ele é o fim. Ele não se alegra nas circunstâncias, mas ele se alegra no Senhor, e essa é uma alegria que não pode ser roubada de nós, porque não foi dada pelo mundo. E por fim, Abacuque vai dizer: ele faz os meus pés como os do cervo e me faz andar em lugares altos. A fé não nos retira da provação, mas nos permite caminhar sobre ela. O cervo, ele não evita as rochas perigosas, mas ele tem pés preparados para saltar por sobre elas. O Evangelho, ele não nos promete uma vida sem combate, sem Babilônias para enfrentar. Ele nos promete que em Cristo temos a rocha que nunca se abala. Porque diferente de Adão, que tremeu em um jardim diante de um dia de desgraça, Jesus, ele enfrentou o cálice da ira para que nós pudéssemos beber do cálice da misericórdia de Deus. Por causa de Jesus, sabemos que o fim da história não é uma figueira seca, mas é sim a árvore da vida. Então eu te pergunto, onde está o seu olhar hoje? Para onde você está olhando? Se seu olhar estiver no vale, você tremerá. Mas se estiver nas montanhas de Deus, você cantará. Olhe para o alto, pois é de lá que virá o seu socorro. Que a oração de Abacuque seja a sua. Senhor, aviva a tua obra, aviva a minha vida. Senhor, aviva a minha casa. Meus irmãos, mesmo no escuro, confie, porque o justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.